Olá, alunos! Tentando melhorar a nossa dinâmica de aula e o melhor aproveitamento nas aulas de ciências, então estou propondo para esta semana um olhar diferenciado sobre o assunto que nós vamos trabalhar. Então, na atividade 4 de ciências, nós vamos trabalhar ou continuar sequenciando a poluição do ar, na qual vamos dar mais ênfase ao aquecimento global que vem ou é desencadeado pelo efeito estufa. E vamos falar um pouquinho sobre a camada de ozônio. Quando a gente pensa em poluição do ar, aquecimento global, efeito estufa, a primeira coisa que nós temos que pontuar para vocês, alunos, é que o efeito estufa, ele se fez necessário para que a vida surgisse no planeta, para que ela continuasse no planeta, porque é ela que faz com que a Terra fique numa temperatura ideal. Então, o que aconteceu então? Quais são os danos? Foi a ação humana com relação a isso. Só de nós pararmos para observar a imagem, você verifica o quê? Efeito estufa, aquecimento, calor. Então, quem é o responsável? Pode tirar. Então, para entender, vamos lá. O efeito estufa, ele é um processo natural do planeta e ele mantém a temperatura da Terra numa média ideal para a continuidade da vida, como já foi destacado. Mas a ação humana, a ação antrópica e o avanço das indústrias fez com que esse efeito aumentasse. Em consequência, a cada ano que vai passando, a temperatura do planeta se eleva e nós vamos ter as consequências. Vamos então analisar duas imagens. Elas, assim, de primeiro momento, parece que são muito parecidas, mas dá para a gente ver alguns detalhes. O que nós temos? Nós temos a Terra, ela está aqui. Nós temos o Sol. O Sol irradia a luz solar. Essa luz solar, então, ela passa pelas camadas e ela atinge a superfície. Então, o que de fato acontece? Os raios chegam, eles são absorvidos, as plantas e as algas absorvem, realizam a fotossíntese, mas uma parte dele vai retornar. Quando ele vai retornar, ele não volta mais na questão de raios, ele volta no infravermelho. E o infravermelho tende a sair da superfície, só que ele encontra uma barreira. Quem é esta barreira? São os gases que desencadeiam o efeito estufa. Ele forma como se fosse um plástico ao redor, um vidro ao redor do planeta Terra. Com isso, o calor não sai, ele não se dissipa. Então, ele retorna para a superfície, promovendo, de fato, o aquecimento. Nesta segunda imagem, nós podemos observar com mais eficácia alguns momentos aí. O Sol, a luz solar, chega em determinados locais, ela irradia, ela volta, então ela acaba retornando. Só que também, quando encontra uma grande quantidade de gases, ela acaba permanecendo. Se vocês olharem aqui, olha a presença de indústrias. Olha a presença de indústrias. Quanto mais indústria eu tenho, mais poluentes eu tenho nessa atmosfera. Tendo mais poluentes, eu acabo segurando esse calor. Então, no momento anterior, nós falamos de inversão térmica, que foram outros poluentes. Então, aqui no caso, quem são esses gases estufa? Então, vamos ver. Olha lá as causas, a poluição, muita indústria. Então, sequenciando, uma das causas também queimadas. Olhando essa imagem,
analisando ela. Então, ó, grande cidade, muitos automóveis, com certeza muitos usando os combustíveis fósseis, né? A gasolina, o óleo diesel, que libera muitos poluentes. E aqui nós temos o quê? O alagamento, a destruição. Então, tudo é uma consequência do efeito estufa no planeta, com a ação antrópica. Vamos lá, importante isso daí. Quem são os gases, né, que causam tal efeito estufa? Que sempre aparece, né, gases estufa. Quem são eles? Então nós conhecemos, olha lá, o CO2, o gás carbônico, que temos o nome dele de dióxido de carbono, liberado por quem? Liberado pela queima dos combustíveis fósseis. Está então nas termoelétricas, nas indústrias, nos automóveis. Então, ó, queima de combustível fóssil. O óxido de nitrogênio liberado pelas indústrias, que causa o que já falamos atrás, que é a chuva ácida. O metano, CH4 e o clorofluorcarbono e o ozônio. Então, o que nós vamos dar destaque? O efeito, os gases que desencadeiam um efeito com maior incidência é aqueles que têm a presença do carbono. Então, vai ser o CO2, o CO. Aqui, nós podemos pensar em quem também? No CO, que é o monóxido de carbono, e o metano, que são os mais comuns. Se vocês olharem e analisarem o gráfico, 60% de CO2. Então, óxido nitroso, 5%, né, que tem o clorofluorcarbono, 12%. Só metano, 15%. Só para a gente se inteirar de quem são eles. Quando a gente fala em ozônio e no CFC, vai ser um momento depois, quando ressaltarmos a camada de ozônio, que é um assunto diferente. Então, meninos, alunos, qual é a consequência disso daí? Deixa eu só apagar aqui. Qual é a consequência disso pra gente? Então, nós temos a elevação do nível do mar. Então, podemos ter as enchentes, podemos ter, assim, né, inundações de áreas litorâneas. Nós podemos ter o quê? A consequência? O fogo, a queimada, a desertificação, alagamento. Então, o planeta como um todo, ele mostra que ele está sendo afetado. Então, ele responde a nós humanos. Com quem? Com os desastres ambientais, muitas vezes naturais. Ok? Então, qual seria a solução? O que fazer para minimizar? Então, nós podemos pensar no quê? O que fazer para diminuir? Utilizar os transportes públicos, reduzir o consumo dos combustíveis fósseis, utilização de veículos e combustíveis mais ecológicos, aumentar o uso da energia renovável, né? Não fazer fogueiras ou queimadas, consumir energia elétrica de forma racional, né? Diminuir, mudar os nossos hábitos e promover, reciclar. Então, aqui nós temos a ideia do que seriam essas energias renováveis. Olha, então nós temos aqui as placas na qual captam a luz solar. Então, seria energia solar. Aqui nós temos os cataventos, aqui na região brasileira, mais o Nordeste, então, que utiliza a energia eólica. Então, buscar meios para fazer o quê? Para usar uma energia limpa. A consequência, não precisa nem de eu ressaltar muito, que já foi dito atrás. Só de olharmos essa imagem, dá para nós termos uma noção. A temperatura elevadíssima, a mudança climática em todos os locais, é como se a Terra tivesse o quê? Derretendo. Uma das maiores consequências
do aquecimento global seria para a gente as regiões polares. Então não forma novos gelos, então ocorre o derretimento. E por ocorrer o derretimento, aonde tem água, o nível vai acabar subindo. Então a ideia maior seria isso daí. Tá? Uma das propostas, então, utilizar só para a gente visualizar isso daí, o uso, né, de transportes públicos coletivos, ressaltando que hoje, em época de pandemia, né, tá complicado, mas o uso do transporte público, no caso de São Paulo, atividade passada, número 3 que eu dei para vocês, como que foi mesmo naquela questão número 4, ressaltar o rodízio dos carros nas grandes cidades como São Paulo, o uso de bicicleta, reciclar, olha a queimada, no ano de 2020 sofremos demais com as queimadas, então evitar as queimadas, queimada é proibido, queimada é crime, aí pode ir passando, esse momento aqui, camada de ozônio, bem diferente. Efeito estufa é algo, camada de ozônio é outra ideia. Então nós temos na superfície da Terra, nós temos a Terra, a superfície, e nós temos na estratosfera uma camada que é chamado de um gás chamado ozônio. Esse gás ozônio, ele é pra gente o O3. O que ele faz? Ele impede que os raios ultravioletas, UVA e UVB, atinja a superfície da Terra, tá certo? Então, nas camadas, onde ele se encontra? Na estratosfera. Quando você tem a camada de ozônio intacta, esses raios ultravioleta não atingem a superfície com tanta incidência. Então, impedindo o que seja para nós de queimaduras, de mutações. Então, é uma ideia que nós vamos estar trabalhando na atividade número 4. Então, aqui nós temos demonstrando, né, o Sol, os raios ultravioleta e a camada de ozônio. Então, é pouco raio que entra quando ela está intacta. Mas o que o homem vem fazendo? Ele vem usufruindo, ele vem produzindo, como a gente já destacou em momentos anteriores, e ele produz gases. E esses gases, como o CFC, cloro, carbono, eles acabam reagindo com o oxigênio, né, do ozônio O3. Então, com isso, formando o que eles chamam de buracos. Quanto mais buracos na camada de ozônio nós temos, mais os seres vivos do planeta acabam sofrendo com isso. Então, a ideia aqui é, de uma certa forma, diminuir o uso desses gases, né, diminuir os poluentes, para que o planeta possa, de uma certa forma, conseguir, assim, reciclar, mudar e a vida continuar como nós estamos vivendo. E assim eu vou finalizando. Meu muito obrigada.